dar o nosso bom dia. Bom dia, com muita alegria. Que lindo, gente. Nossa, a gente sentiu daqui a vibração das pessoas cantando. Sejam todos bem-vindos. Fausto, veja, eu tô aqui, Fausto. Eu tô aqui, gente. Olha aqui, eu tô aqui. Bom dia, Kátia. Que belezura. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Muita paz no coração de todos. Bom dia, amigos queridos. Bom dia, Aldinha. Bom demais você estar aí com a gente. Dá para ler lá ainda? Então, vamos lá. Hoje o nosso objeto de estudo, que foi tão bem explorado pela Aldinha, que eu estou me sentindo assim sensibilizado, é o 101 do Vinha de Luz, cujo título é Ouvistes. Vamos fazer uma leitura e depois a gente faz algum tipo de reflexão, como nós costumamos fazer, né? Vamos lá. Está em Jesus falando em João, no capítulo 16, versículo 1, tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Comenta o Emmanuel. Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou o desamparo quanto às advertências no trabalho a fazer. Quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual, por ele trazidos, não seriam observados com simpatia. Seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações do que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento. Suportariam remoques de familiares estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos das inteligências votadas ao escárnio das verdades divinas. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos. Sustentariam guerra incessante contra o mal. Cairiam em ciladas torpes. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo. Identificariam o progresso efêmero dos ímpios. Carregariam consigo as marcas da cruz. Experimentariam a incompreensão de muitos, sentiriam solidão nas horas graves. Veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. O Mestre Divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação, através da grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante, desse modo, para quantos amadureceram os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que se não escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual. E vocês viram que eu coloquei um finzinho lá, né? Porque é fim mesmo. Eu acho que o Emmanuel já disse tudo. Mas a nossa reflexão, eu queria que a gente repassasse mais uma vez, só o que ele disse rapidamente, para dar uma reforçada em alguns pontos que eu acho que é importante a gente ver. Porque o que ele disse está dito. Assim como que a Alda disse está dito, que o Fausto disse está dito, e nós vamos aprender aquilo que mais ressoe no nosso coração, naquilo que tem dito centralidade em nossos caminhos. Mas vamos rever para que a gente entenda algumas palavras, porque as pessoas mais sábias, como é o caso do Emmanuel, eles tentam ser concisos. Então, se ele é conciso, ele mostra uma profundidade, mas a gente vê só a aparência. Numa palavra só, você tem
muito a analisar. Então, a gente tentar aproveitar pelo menos o significado dessa palavra e deixemos o nosso coração aprender o que ele vem dizer. No próprio Evangelho, cada versículo, ele é tão profundo que ele é conciso. E Emmanuel consegue tirar, deslocado de todo o contexto, embora todo o Evangelho deva ser lido no contexto do seu tempo e do seu aspecto simbólico e da livre interpretação, ele, isoladamente, Emmanuel consegue retirar tantas coisas maravilhosas, né? Só queria dizer que, assim, que o escandalizeis. Aí eu pensei, o que é escândalo? Escândalo assim, isso é escândalo, né? Aí eu quis trazer para a gente, qual que é o escândalo que a gente sente? Certa vez, eu já falei isso antes, numa reunião mediúnica, um dos nossos orientadores falou assim, gente, para de assustar. Olha que coisa interessante, escândalo é susto. Escândalo é quando você se frustra na expectativa da serenidade que você se encontrava ou que você projetava, assim como ansiedade. Quem aí não tem ansiedade? Levanta a mão. Assim. Nós somos todos muito ansiosos. Ansiedade, na maioria das vezes, é quando você projeta alguma coisa, né, algum acontecimento, você cria uma expectativa e você vivencia a frustração dessa expectativa que você tem hoje. Então você se amargura de ansiedade em função daquilo que está por acontecer que ainda não aconteceu. E aí, o que acontece? A gente se escandaliza na medida que estamos preparados para o escândalo. Né? A pessoa só pensa em assalto, ela anda na rua assaltada, e olha que eu me preocupo tanto com isso. Te vibra no assalto e se escandaliza quando está. Então, escândalo é susto, é quando você não está preparado. Né? Então, ele fala dito, não vos escandalizeis, e ele te avisou, isso que ele vem dizendo. Eu estou avisando vocês. Então está tomando susto por quê? Né? A pessoa vai aproximando você. Eu vou, olha que eu vou. Olha que eu vou. Aí a pessoa chega e fala, como é que você faz isso comigo? Jesus está dizendo claro, olha, o que vocês vão enfrentar no caminho da evolução de vocês não é brincadeira. Ele disse, antes de retornar às esferas resplandecentes, o que quer dizer isso? Antes de Jesus desencarnar, né, o Mestre Divino não os deixou o desamparo. Beleza, hein? Fica aí, resolve. Quantas advertências no trabalho a fazer. Ele, na sua vida, foi essa advertência. Vocês lembram algum momento em que Jesus falou assim, que ele estava lá no maior batidão, dançando o maior sambão? Não. Toda a trajetória da vida de Jesus foi de momentos em que ele teve que vivenciar situações extremas, em que ele vivenciava a maior das dores. Em que a sua atuação, lembrando a Aldinha falando sobre, que nós sempre consideramos isso uma coisa muito linda, que amor é ação, ele sempre atuando em amor. Né? Sempre, o tempo inteiro, ele vivenciando aquilo que ele foi viver, que era amor, na ação do amor. Então, esse foi a melhor, esse foi o melhor exemplo, o melhor ensinamento que ele pode ter dito, que ele deixou como marca da sua presença a maneira de reagir aos percalços da vida. E quem de nós não terá percalços? Ele fala, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Então, não tomemos susto nas dores que sentimos diariamente. Eu fico pensando assim, como é que a gente pode trazer essa fala do Emmanuel para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Pensando como o Fausto falou, que eu achei maravilhoso, a nossa senha individual, incopiável, inquebrantável em termos de código, né? Mas é a mesma, é amor. E a maneira como nós emolduramos essa ação de amor, a perspectiva que nós damos sobre esse amor, sobre essa senha, que tem a nossa individualidade. E como é que nós fazemos para não nos escandalizar? É tratando muito bem dessa senha de amor. Né? Na medida que nos preparamos e sabemos, olha, esse mundo não será um mundo de realizações que eu gosto de ver, de sofá, ar-condicionado e filme da Netflix a vida inteira. É necessário, a própria vida, independente de Jesus, não explica isso. Quem é que alcança alguma coisa sem dedicação, sem trabalho, sem amor? Você não consegue construir, você não sobe escada sem elevar as pernas, sem fazer o esforço de elevar as pernas.
Então, nenhuma ascensão é feita dessa forma. E quanto mais degraus, mais difícil a subida, né? Eu queria passar rápido, esclareceu-nos a palavra do mestre, que enquanto perdurasse a dominação e da ignorância do mundo, legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual por ele trazidos. Gente, existe uma coisa que é o princípio, existe a lei. Quem é advogado sabe disso. É o princípio que rege o tônus da lei. Desculpa se o advogado me corrija se eu estiver falando errado, mas eu quero dizer o seguinte: os princípios da renovação espiritual. Aí eu lembro que o Fausto falou, mas como fazer? Né? Então, o princípio que rege a lei é amor, por isso que a gente fala que a lei é amor, não. O princípio da renovação virtual é o amor, mas a lei é de ação de amor em favor do próximo e de si mesmo. E foi isso que ele trouxe. O que o movia? Qual era o tônus da sua vida? Era promover o crescimento, a evolução. E evolução, o que é? É abandonar o egoísmo, né? Que nós possamos fazer. Então, ele tomou isso como princípio. Então, quando nós cultivamos o amor, e de que forma nós cultivamos o amor? Na medida que nós construímos os nossos pensamentos, o nosso core, abastecemos a nossa centralidade, o nosso coração das exemplificações de Jesus. Então, é como se nós estivéssemos, nós já falamos isso antes, arando o chão, ou até mesmo nivelando esse chão, onde possamos construir. Princípios de renovação espiritual é trazer o amor como base para onde caminhemos. E ele nos trouxe isso. Então, é o cuidado que nós temos na nossa própria iluminação, das escolhas que fazemos, os ambientes que nos colocamos, as respostas que damos, os silêncios que fazemos, as orações que proferimos, os desejos que nos movem, que estabelecem esse chão, esse princípio de renovação espiritual, onde nós agiremos. Se nós temos um chão firme, as construções serão sólidas. Se o nosso chão é firme, quem já andou em estrada esburacada sabe. Mas você anda naquela estrada com asfaltinho bom, o carro desliza, ele vai embora. Se nós fazemos o nosso chão bem estruturado, buscando coisas boas, o que é isso? Aí eu vejo o Fausto perguntando o que é isso. E aquilo que que nos move, que fala assim, você viu a Sônia? Nem te falo. Horrível aquela Sônia. Né? Olha só. Eu estou fazendo um chão bom? Olha o tanto de buraco que eu estou colocando no meu princípio, na base. Não vai vir nada de bom, nem para mim, nem para a Sônia, nem para você, quando eu começo a falar assim. Né? Esse cuidado, certo filósofo falou uma coisa muito interessante, ele falou que nós estamos sempre presos quando está fora de nós algo que tememos ou algo que desejamos. Já perceberam? O que Emmanuel, Jesus vem nos trazer aqui, é que se nós temermos o fato de sermos perseguidos pelas forças das sombras, né? Porque compareceriam, Jesus nos diz que nós vamos comparecer aos tribunais condenatórios, que nós vamos suportar, e suportar não é reagir, gente, suportar é calar. Remoques de familiares estranhos de iluminação superior. Olha só, que sofreríamos é que ainda em fase de tratar esse sofrimento, no fato de sermos afetados, né? Seríamos expulsos de templos organizados pela pragmática das seitas, quer dizer, a coisa pragmática, 8800, as seitas literalistas, aquelas que não perseguem ou que não buscam o caráter simbólico do Evangelho ou de qualquer outro livro dito como sagrado para eles, né? E querem seguir à risca aquilo ali, quer dizer, não costura roupa velha na roupa nova e vai lá com a linha, não, tira, quer dizer, perde o caráter simbólico. Como nós, como seguidores de Jesus, nos propomos como tal, queremos buscar o princípio da renovação espiritual, nós entendemos que o caráter simbólico do Evangelho, então, determinados agrupamentos não nos verão com bons olhos. Né? Nesse sentido. E isso Jesus nos avisou. O que ele está dizendo? Escutariam libelos. Libelos são reclamações das nossas atitudes. E nós seríamos, e às vezes nos sentiríamos como ovelhas entre lobos famintos. E nós
mesmo a partir disso, isso que ele vem nos trazer, não sairíamos das trincheiras da luta, não da guerra. Depois a gente podia discutir um pouco sobre isso, né? Contra o mal, contra as sombras. Luta, não guerra. Nós não queremos guerrear, nós queremos lutar. Que nós cairíamos em ciladas. Por quê? Porque cair em ciladas torpes é quando nós nos colocamos na luta e não abrimos mão de nossos princípios. Haverá aqueles que farão uso disso para que caiamos em ciladas cujo objetivo é algo que nós não desejamos. O que eles não sabem, na medida que nós nos propomos a crescer, que eles não têm, ou seja, a sombra não tem nada que eu desejo. Então eu sou livre dela. Por isso que Paulo, na prisão, ele estava com as portas abertas, ele não se incomodava de sair, porque ele jamais esteve preso. Porque não havia nada, nem naquelas grades da prisão, algo que ele temesse. Nem da restrição da sua capacidade de ir e vir, ele não temia. Porque ele tinha consigo o princípio da evolução espiritual no amor de Jesus, que ele percebia o amor de Deus. E nós, quando caímos em ciladas torpes, porque nós mantemos a nossa fé, aí eu lembro da Aldinha mais uma vez, a confiança, isso que independente de qualquer razão nos faz mover e optar por aquilo que nós acreditamos, confiamos ser o exemplo de Jesus feito em termos de amor. Olha só para identificaria o progresso efêmero dos únicos, e aí você fala assim, gente, as pessoas estão ganhando dinheiro e tal, elas são presas a isso. Elas estão evoluindo, mas ela é uma pessoa, como é que uma pessoa tão ruim pode fazer tanta coisa? Cada um terá a vivência que tem. Jesus nos alertou. Jesus não veio para os abastados e confortáveis. Ele veio para conviver entre os prostitutas e ladrões, porque ele é o mestre e ele é o médico dos necessitados. E médico não está aí para os ditos sãos dessa civilização. São aqueles que se sentem deslocados, mas que estão na luta. Porque sentir-se deslocado, se colocar à parte e não se colocar em movimento, você não está na luta. É importante sempre estar na luta. Tem uma outra visão filosófica que eu acho, não sei quem é, vocês me perdoam, experimentaria a incompreensão de muitos. Vem cá, vocês todos são muito bem entendidos individualmente? Quem é aqui que é compreendido por todos? A gente faz... nem a gente entende a gente mesmo. Né? São os não vamos nos surpreender, escandalizar, tomar susto com isso, porque é assim mesmo. Então, se você está se vendo assim, você fala assim, engarra com Jesus, confia, porque está certo. Cada um desses problemas que nós chegamos no campo clínico, e nós temos a ajuda do Dr. Bittencourt, no campo das relações familiares, como a Aldinha bem lembrou, né? Nós temos nossa senhazinha para resolver. Mas olha, está certo, agradece. Né? Antigamente eu falava, oh meu Deus, o que eu fiz para poder merecer essa sogra? Hoje eu ajoelho em milho e falo, graças a Deus, ela me ensina tanto. Né? Quantas, entre aspas, sogras, vou até tirar essa sogra e cunhada da ideia, não tem a ver. Né? Olha que eu acho interessante, veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. Mestre divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados, olha lá, não ofereciam a nenhum aprendiz na terra. Quem na terra não é aprendiz? Não deixou para nenhum na terra a coroa de rosas sem espinhos. Né? Quer dizer, a ideia, nosso tempo é curto até para aprofundar tanto, a própria ideia da rosa, da beleza, como bem lembrou Aldinha, com a chuva de emanações maravilhosas do Dr. Bittencourt, fazendo aquele orvalho sobre elas, mas ela tem espinho. Porque nada é de graça, não existe cafezinho grátis. Né? Vamos terminar, através de grandeza, sacrifício que produz elevação, porque há aqueles sacrifícios que as pessoas pensam que sacrifício é tudo que é não, o que é sacro para você, o que é sagrado para você. Eu vejo muitas pessoas se matando, deteriorando o corpo físico em função de grana, porque grana está sagrado. Não é desse sacrifício, é sacrifício que produz elevação. E elevação, ou evolução, como nós conceituamos aqui antes, na nossa estrutura de chão para raciocinarmos, é a nossa cada vez maior capacidade de nos afastarmos do egoísmo. Isto é evolução. Isso é sagrado. Então, o sacrifício que produz a evolução. Né? É diferente. A importância desse modo para quantos amadurecem raciocínios da luta terrestre, só para terminar, a viva recordação da advertência do Cristo no setor da edificação evangélica,
para que se não escandalizem nos testemunhos difíceis do plano espiritual. Então, veja, nós estamos aqui, gente, é para viver. Eu ia falar do outro filósofo, existem 3 fases que existem o ser humano no nosso processo. É o do caos, em que não havia valores a perseguir, que não havia orientação do Cristo, eu estou assim interpretando, em que nós andávamos sem saber para onde ir, em que havia poucas referências. Aí nós estamos no tempo. No tempo, não é o tempo Cronos, é o tempo Kairos, é tempo de nos renovar. E depois haveremos o tempo divino, a estrutura divina. Quando estivermos no divino, não necessitaremos mais estar neste tempo. E esse é um tempo de passar por adversidades, mas nós temos algo incorruptível em nosso coração, que é o exemplo de Jesus o tempo inteiro. E a chave, a senha do amor é essa. Então, toda vez eu sugiro que toda vez que nós nos escandalizarmos, prestemos atenção. E toda vez que a dor vier e sentirmos esse grande sofrimento, não escandalizemos. Saibamos que isso é necessário. Vamos rever as nossas posturas em função de como tratar aquilo, porque o sofrimento não superado, saciando aquilo que te causa sofrimento, mas na superação do sofrimento. Não se vence a fome comendo. Isso você sacia a fome. O que vence o sofrimento da fome é a sua tranquilidade, a sua paciência, a sua percepção do mundo. É você entender que há momentos em que você não tem esse alimento. E manter a sua calma, a sua relação com o outro bem. Não condenar ninguém e ficar no esforço. Eu uso a fome para ficar bem claro para a gente entender, né? Estou sofrendo de fome, eu sacio a fome, não sofro mais de fome. Não. Você continua sofrendo de fome, porque quando ela aparece, você sofre. O importante é, havendo a fome, você não sofrer com ela. Entende? Dá para entender isso? O sofrer com a fome é o nosso escândalo. Jesus disse, haverá fome. E fome em todos os sentidos. Não é saciá-la, é superá-la, compreendê-la, entendê-la. Eu estou com fome porque eu não agi, que eu não busquei o pão, que eu desneguei. Alguma coisa. Isso se refere às rejeições, a uma série de outras coisas, outras fomes nossas prisões por desejos ou por temores. Não é? Então esse é o escândalo que no caso. Testemunhos são difíceis, mas não são insuperáveis, seria impossível. Ele não falou, ele falou difícil. E difícil exige esforço. Tá bom? Peço perdão termos passado um pouco do tempo, mas nós tentamos ser mais. Gostaríamos de convidar a todos para poder fechar os olhos nesse momento, querido. Respirarmos fundo, nos sentindo gratos por termos um pulmão nessa terra, onde o ar é fundamental para a nossa existência. Respirar fundo e sentir a presença desses que cuidam de nós, sob as ordens de Jesus, sob o patrocínio de Manuel Felipe Santiago, com orientação de Dr. Bittencourt, que nesse momento vem nos trazer o medicamento que necessitamos. Que possamos respirar fundo, imaginar um céu limpo, lindo, azul, uma brisa suave tocando o nosso rosto, sentindo aí a presença divina em nossas vidas. Que possamos lembrar de todas as pessoas que passaram em nossa vida e que possamos emitir para todas elas energias curadoras, energias de perdão, energias de reconciliação, motivados pela gratidão de amor que transborda em nosso coração. E vamos pedir ao Dr. Bittencourt, a Manuel Felipe, a Jesus, por favor, nos ajude a ter o exemplo de Jesus em todas as decisões que tomamos em nossa vida. Que possamos considerá-lo, que possamos superar os nossos sofrimentos diariamente. E que possamos levar dessa casa hoje essas sensações boas e que elas sejam percebidas por aqueles com quem nos encontremos. Que elas sirvam para iluminar o nosso coração
e que essa luz brilhe onde estivermos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, doutor Bittencourt. Muito obrigado, equipe dedicada. Que assim seja, assim certamente será. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus.